Entrevista Central. Hoje vamos fazer um balanço sobre o ano de 2020 e falar sobre 2021, sobre o movimento sindical e o mundo do trabalho e dos trabalhadores. Para isso convidamos Clemente Gans, sociólogo, pesquisador do tema e assessor do Fórum de Centrais Sindicais. Clemente, agradecemos sua participação. Qual o balanço que o Fórum das Centrais Sindicais tem sobre o ano de 2020? Olha, Jonathan, foi um ano bastante difícil, a crise sanitária colocou desafios enormes, houve uma incidência no âmbito nacional das centrais na disputa no Congresso Nacional pela proposta do abono emergencial e a aprovação do jeito que ela foi feita, a sua renovação, a extensão para frente do abono emergencial, a proteção dos assalariados para ter o salário pago naquelas empresas que pararam a atividade produtiva e uma grande intervenção nas negociações nos locais de trabalho, tentando proteger os trabalhadores do desemprego, protegendo os trabalhadores nas convenções coletivas. Foi um ano de muita ação sindical, além de toda a solidariedade que os sindicatos fizeram por meio das doações, cessão do espaço para que o trabalho da saúde fosse feita, trabalho de solidariedade do ponto de vista econômico, cesta básica, ação para proteger os trabalhadores nos protocolos de proteção à saúde. Portanto, foi um ano de muito trabalho e de muita luta feita pelo movimento sindical em todo o Brasil. E a taxa de desemprego chegou a 14,4% no trimestre que terminou em agosto. Eu lhe pergunto, há perspectiva para a retomada do emprego em 2021? Olha, em grande medida, a retomada do emprego vai depender da dinâmica econômica, evidente. Portanto, se nós tivermos uma dinâmica econômica fraca, e tudo indica que poderemos ter uma dinâmica fraca porque faltam estratégias consistentes para uma retomada mais robusta, poderemos ter um desemprego crescendo, é o mais provável que ocorra, especialmente no primeiro semestre. Depende da vacina, infelizmente o Brasil está atrasado na resposta à vacina, já devíamos ter um plano e ter contratações feitas que não o fizemos ainda. O governo federal, mais uma vez, atua na descoordenação e a consequência disso para a economia poderá ser um desemprego maior do que seria se nós tivéssemos uma dinâmica mais coordenada, um papel mobilizador do investimento produtivo, mobilizador do investimento público, manutenção de transferências de renda na medida em que as pessoas ainda não consigam encontrar ocupação e não tenham condições de retomar a atividade produtiva, e isso falta e nós sentiremos essa ausência nos primeiros meses do ano que vem e, infelizmente, o desemprego tende a continuar crescendo no Brasil numa taxa que serão taxas jamais vistas, contingentes jamais vistos de desempregados e de pessoas no desalento por falta de um posto de trabalho. E nesse contexto, muita gente desempregada, muito trabalho informal e você assessora as centrais sindicais. Qual a discussão que essas centrais estão fazendo para proteger esses trabalhadores que não estão no mercado formal? Olha, primeiro, continuar a incidência no Congresso Nacional para que tenhamos medidas aprovadas pelo Congresso, dado que o governo federal não estabelece diálogo com ninguém. Portanto, temos que incidir no Congresso e procurar medidas que possam dar efetiva proteção à economia e aos trabalhadores. Em segundo, atuar em relação ao setor empresarial, buscando, junto a esse segmento, as iniciativas que possam se materializar em retomada da atividade produtiva, na retomada daquela parte do setor produtivo que está paralisado, protegendo do ponto de vista sanitário as pessoas no isolamento, com todos os protocolos, e atuando para que a vacinação se inicie o mais rapidamente possível, seja feita da forma mais ampla possível e que o país possa, o mais rapidamente possível, como outros países o têm feito, tentarmos dar capacidade de imunidade à sociedade e podemos retomar a atividade produtiva. Ou seja, são iniciativas em várias frentes. Agora, inclusive, nós estamos começando a participação em um processo de mobilização de proteção do SUS, porque o Sistema Único de Saúde é o nosso principal instrumento de proteção à saúde, precisa ser renovado, revigorado e financiado. O SUS, por exemplo, que compõe a maior parte, uma grande parte dos servidores públicos do Estado brasileiro.
E eu lhe pergunto, há uma reforma administrativa em vista, proposta pelo governo Bolsonaro. Qual a avaliação do movimento sindical e qual a reação que o movimento sindical vai ter a essa proposta? Olha, essa reforma administrativa ela acaba sendo uma reforma laboral, uma reforma para facilitar a demissão de trabalhador, redução de salário, redução de direitos. Não é uma reforma, não é uma mudança que o Estado precisa. O Estado precisa de modernização, precisa melhorar sua capacidade organizativa, precisa, inclusive, atualizar contratações, há déficit de mão de obra em muitos segmentos, muita inovação tecnológica precisa ser introduzida no setor público, formação dos servidores, ou seja, há todo um conjunto de mudanças para fortalecer o Estado, melhorar a capacidade de atuação e melhorar, inclusive, a capacidade dos servidores fazerem a prestação do serviço para a qual foram contratados. E aprofundando um pouco mais essa temática que você já citou aqui para a gente, mesmo de forma atabalhoada, o governo federal tomou algumas iniciativas para enfrentar a crise econômica, muito por pressão do Congresso, pressão dos movimentos sociais e sindicais. Na sua opinião, essas medidas beneficiaram mais os trabalhadores ou as empresas? Olha, essas medidas elas protegeram de forma bastante extensa os trabalhadores. O auxílio emergencial, o governo queria uma proposta de R$150, o Guedes propunha para mais ou menos 20 milhões de pessoas. Nós aprovamos no Congresso, por proposta inclusive das centrais, um auxílio emergencial de R$600, que atingiu mais de 70 milhões de pessoas beneficiárias, portanto, mais de 3 vezes o contingente e o valor apresentado. A proteção foi bastante extensa, ou seja, a população, especialmente trabalhadores autônomos, conta própria, tiveram uma proteção que não tinham no passado. As empresas também tiveram condição de resistir, muitas delas, com esse recurso, puderam resistir à paralisação da atividade produtiva e a própria economia.